Vamos lá, então, boa noite, pessoal. Hoje a gente está dando início aqui um momento muito especial de bate-papo, de conversa com algumas personalidades importantes da cidade de Cosmópolis, como também da região. E hoje a gente está recebendo aqui o professor Fernando Bertazzo, Fernando José Bertazzo, né, e a gente conversar um pouquinho aqui sobre a questão da educação. Como eu já disse, a gente vai estar fazendo uma série de lives, de conversas, e hoje esse convidado aqui especial, que é o professor Fernando Bertazzo, né, a gente vai falar sobre esse tema específico, que é a questão da educação. Então eu gostaria primeiramente aqui de agradecer a audiência de vocês, tanto no Facebook como também no Instagram, e dizer que é muito importante a gente conversar sobre os temas relevantes à cidade de Cosmópolis. Então estamos aqui recebendo o professor Fernando José Bertazzo. Boa noite, professor. Boa noite. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e estar aqui conosco batendo um papo com as pessoas da cidade. Eu que agradeço. Abraços a todos aqueles que participam de uma forma ou de outra dessas atividades. Eu gostaria imensamente, antes de qualquer coisa, de dizer o seguinte: neste ano de 2019, eu completei 63 anos de trabalhos intensos na área da educação. Eu iniciei meu trabalho em 1956, lecionando na educação de jovens e adultos, do que tenho muitas recordações e ótimas lembranças. Trabalhei na zona rural. Meu pai era administrador de fazenda e me ajudou a começar nesse trabalho. Durante todos esses anos, tive mais alegrias do que tristezas, mais sucessos do que fracassos, mas principalmente pela ajuda de todos. Eu fui uma pessoa que teve bastante ajuda nesses 63 anos. Portanto, hoje eu tenho a obrigação de ajudar e de dividir meus conhecimentos com todos aqueles que precisam. Portanto, estou à disposição de todos aqueles que necessitam de uma palavra amiga nessa área educacional. Legal, professor. Acho que o professor Fernando Bertazzo, ele dispensa apresentações. Só para vocês terem uma ideia, o professor Fernando Bertazzo é consultor e assessor técnico na área educacional. Ele foi secretário municipal de Cosmópolis de Educação, foi delegado regional da Delegacia Regional de Ensino de Limeira, né? Foi professor de Educação Básica 1, 2, diretor de escola, supervisor de ensino, foi também o fundador da nossa, né, amável APAI, né? E pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade, a Cosmópolis, foi homenageado com o nome, né, da escola que se encontra lá no Bader, ali na região do Bader, 1º de maio. O nome da escola é Professor Fernando José Bertazzo, a primeira escola de período integral de Cosmópolis, e eu conversava um pouquinho antes com ele aqui, já cumprindo ali as metas do Plano Nacional de Educação e essa questão do IDEB, né, professor? Exatamente. Então, assim, professor, eu sou um entusiasta da questão educacional. Eu acho que a educação, ela transforma a vida das pessoas, né? Como dizia o educador Paulo Freire, né? Na verdade, a educação não transforma o mundo. A educação, ela muda as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Exatamente. Né? É através da educação. É através da educação. E como, né, para falar com o senhor, a gente tem que sempre olhar, pesquisar um pouquinho sobre a legislação, sobre a própria LDB, que diz que a educação é um dever da família e também do Estado, né? Então, professor, eu gostaria primeiro aqui que o senhor nos falasse um pouquinho. O senhor concorda comigo que a educação é esse instrumento de transformação social, professor? Isso aí está na Lei de Diretrizes e Bases, que é a Lei 9.394, no artigo 1º. Educação é competência da família
da sociedade, do poder público, das escolas, da igreja. Agora, ensino é específico das escolas. Tá certo. Entendi. Quer dizer, a família ela tem que dar essa contribuição. Tem que dar contribuição. É um tripé? É Estado, família, aluno, comunidade, é isso? Exatamente. Tá certo. Professor, eu estava lendo uma reportagem agora recentemente e eu vi, né, acho que foi na Copa do Mundo, quando houve no Brasil. Daí mostrava um menino que nasceu na Coreia do Sul e um menino que nasceu no Brasil. E aquele menino que nasceu na Coreia do Sul, ele veio para a Copa e ele era o engenheiro daquela obra, e o menino que havia nascido no Brasil era o ajudante ali de serviços gerais no estádio. Aquele menino que veio da Coreia, ele veio assistir a Copa aqui com a família dele. E os pais do menino brasileiro não conseguiram ingresso nem para assistir a Copa do Mundo. E aí eu estava olhando essa reportagem, o quanto a Coreia do Sul ela investiu em educação, né? Coisas que não é muito longe, não, coisa de 3 décadas, né? O que o senhor acha, por exemplo, assim, o que o Brasil, o que faltou no Brasil, no estado ou no município para a gente chegar no nível como chegou a Coreia do Sul, que teve guerra, teve uma série de coisas, e a Coreia, né, tem um dos maiores PIBs hoje do mundo. Seul, que é a sua capital, é uma cidade super industrializada, com milhões de pessoas, e a gente aqui no Brasil, é porque o Brasil é muito grande, professor? Não, a primeira coisa temos que ver o tamanho das loucas. O Brasil é um país imenso. Se fosse falar, por exemplo, comparar o estado de São Paulo com a Coreia, até daria para se fazer uma comparação boa. Certo. Mas o Brasil é muito extenso e não é só isso. O problema é que o Brasil não teve governantes adequados para atender às necessidades que o Brasil precisa, principalmente na área educacional. Sempre há mudanças, se promete muita coisa e não se cumpre quase nada. Então faltou gestão? A gestão... O que seria essa gestão na educação, professor, que faltaria no Brasil, por exemplo? A gestão é o problema fundamental da educação. E, logicamente, é o problema fundamental também do Brasil. Quando a gestão não funciona, tudo se dá numa situação precária. Agora, em se tratando da gestão educacional, é um problema que realmente merece um estudo profundo. Certo. Até eu gostaria de colocar algumas coisas com respeito a isso. Tá certo. E não são palavras minhas, são assuntos que a legislação brasileira enfoca, desde a Constituição, as diversas leis, decretos e resoluções. Ela fala sobre ações e fala sobre direitos dos alunos. Certo. Então, esses dois assuntos que realmente nós vamos enfocar aqui com grande relevância. Fique à vontade, professor. O problema das ações aqui, todos nós, mesmo na situação de pais, situação de cidadãos, na situação de autoridades, de governantes, todos nós cumprimos essas ações de uma forma ou de outra. Só que em se tratando de educação, é o ponto fundamental, que ela precisa ser planejada para ser eficiente. Ações que a legislação brasileira prevê hoje, e como eu já disse, todos nós usamos e praticamos essas ações. São 4 ações. Certo. A primeira, acompanhamento. Segundo, controle. Terceiro, avaliação. Quarta, orientação. Vamos dar aqui alguns exemplos práticos. Um pai, uma mãe, será que pratica essas ações? Lógico que pratica. Às vezes não de uma forma eficiente, mas a pratica, só que de uma forma aleatória. Qual a mãe, qual o pai que não acompanha a saída de um filho para uma festa à noite? Será que ela não toca o celular 1 ou 2 vezes perguntando: filho, onde você está?
Será que nesse acompanhamento ela controla na hora que o filho fala: ah, eu estou aqui com o Joãozinho, e a mãe sabe que o Joãozinho não é uma pessoa muito boa. Então ela quer maiores detalhes no controle, e ela volta a insistir. Na hora que o filho chega em casa, ela avalia: o que você fez? Foi gostoso esse passeio seu? E aí ela vai orientar. Fala: meu filho, quando você sair, não faça essas coisas. Isso também é um acompanhamento não só na escola. É geral. É geral. Todo ser humano faz isso. Qual é o engenheiro que numa obra, ele não acompanha a obra? Qual é o engenheiro que numa obra, além de acompanhar, ele não controla? E fala: estão demorando muito para fazer tal serviço. Aí eu estou perdendo recursos porque está muito demorado. Então ele já acompanha e controla. E na hora ele avalia. Por que o pedreiro A trabalha mais que o pedreiro B? Aí ele vai para a quarta situação, que ele vai orientar. Agora, em se tratando de educação, dos profissionais do magistério, que são os professores, coordenadores, diretores, logicamente que essas quatro ações têm que ser eficientemente planejada. E planejada de forma escrita, formais, com plano para ser estabelecido. Por exemplo... Aí entra o Plano Municipal da Educação? Entra. Tá certo. Não somente o Plano Municipal de Educação, como as diversas leis, aquilo que o prefeito orientou para que se faça nas escolas, o que a sociedade está pedindo. Então entra tudo aqui. Nesse acompanhamento, ele vai observar e vai seguir. Vamos dar um exemplo aqui. Eu que fui diretor há vários anos, nessa época aqui só que era obrigado. Era obrigado por quê? Porque todo funcionário era controlado. Era tempo da ditadura. Entendi. E era controlado. Então, o diretor de escola, vou falar, talvez algum diretor de escola está ouvindo aí, isso. Ele pode... Tem bastante gente acompanhando. Se autoavaliar, isso ele faz isso. O diretor da escola, o correto, ele tem que chegar em primeiro lugar lá na escola. Por quê? Porque ele vai acompanhar a chegada dos alunos. Na chegada dos alunos, ele vai controlar, que é a segunda ação, aquele aluno que desce do ônibus certinho, vai para a escola, e vai acompanhar também aquele aluno que desce do ônibus, mas vai num cantinho lá no fundo procurar alguma coisa, que às vezes são coisas não muito agradáveis. Tá certo. Então, se o diretor da escola é o chefe de todo, ele é o gestor principal da escola, ele precisa acompanhar e controlar. Tá certo. De forma escrita, anotada. Aí sim que ele vai fazer a terceira coisa, que seria avaliar, que é apreciar tudo isso. Ele avalia, se possível, comparando. Aí ele compara. Por que o Pedrinho vai bem na escola e o Joãozinho não vai? Porque uma avaliação perfeita tem que ser comparativa. Você fala assim: que carro bonito. Instintivamente, você está comparando com o outro. Que árvore bonita, florida, você está comparando com a outra. Então a avaliação precisa e deve ser comparando. Porque esse planejamento, né? E para isso exige planejamento. Tudo tem que ser anotado. Anotado em fichas. Aqueles que seguem a legislação, nós temos vários diretores ótimos aqui em Cosmópolis, professores com bastante eficiência, que sabem como planejar. Então ele faz o acompanhamento, o controle, a avaliação perfeita. Aí ele vai na quarta situação, que é a orientação. Certo. Aí ele passa a orientar. E essa orientação tem que ser de forma sistemática, escrita, porque até uma sequência. E não há trabalho educacional
sem que essas ações sejam realmente realizadas. E não é só nesse assunto de gestão escolar, para que realmente a escola seja eficiente, ainda nós temos que ver os direitos do aluno. Tá certo. Os direitos dos alunos também são 4, se for seguir a legislação. O primeiro direito é o acesso. O que é? A chegada do aluno na escola. E para isso nós vamos ter que ver também o que a Constituição fala. A Constituição fala que o ensino é obrigatório e gratuito dos 4 aos 17 anos. Aí que está o problema, se for analisar não somente Cosmópolis, que Cosmópolis ainda é um município desenvolvido, mas se for analisar a nível do Brasil, há grande deficiência em cima disso. Tá certo. Então, o ensino é obrigatório dos 4 aos 17 anos. 4 e 5 anos. O aluno entra lá para a escola. É obrigado? É. É obrigado e gratuito. Tem que haver escola para todos. A grande demanda que existe daí, né, professor? Ele é obrigatório dos 4 aos 17. Então, essa demanda abaixo dos 4, que seria da creche, que é um direito. A creche tem, mas assim, onde em alguns lugares ainda não tem esse atendimento. Então, a creche é um direito, mas não é obrigatório. Mas é um direito. Aquela mãe que procura uma creche tem direito de ter essa creche. E o problema é o seguinte, que aí que está um problema que não se costuma fazer em lugar nenhum, nem em Cosmópolis. A creche tem que funcionar 365 dias no ano. Não existe férias em creche. Até porque os pais também, né? Os pais trabalham. Como não coincide as férias da família com as férias do professor. Agora você vai dizer assim, mas o professor não vai ter férias? Lógico. Os direitos dos professores são inalienáveis. O professor tem direito às férias dele, normal. Só que para períodos de férias tem que contratar professores específicos. Tá certo. Através de processo seletivo. Professor, eu sei que tem uma série de outras questões aqui. Só um pouquinho. Então, aqui vendo um recado aqui no Facebook, a Fabiana Dester diz que é fã do senhor. Mandou um abraço, Fabiana Dester. Obrigado. A Cristina Guerreiro também. Um abraço ao professor Fernando. Adoro o trabalho dele. Obrigado. Então tem 2 fãs do senhor aqui já mandando um abraço aqui. E pessoas que são amigas muito queridas nossas também. Certo. Então, além do acesso, quer dizer, a chegada do aluno na escola, e não é só quando ele é matriculado. Ele tem que estar na escola com todos os direitos. Se ele mora longe, tem que ter transporte. Se ele mora perto, mas tem perigos no caminhar da casa na escola, tem que ter transporte. Agora, se é um caminho tranquilo, ele pode ficar distante de 2 quilômetros. Ele pode ir a pé. Mas se tem perigos, nem que for 100 metros, ele tem que ter acompanhamento. Tá certo. Agora, com respeito ao acesso, é um oferecimento que, se não for adequado, tem uma responsabilidade da autoridade competente. Isso aí chama direito público subjetivo. Isso está na Constituição, no artigo 208, parágrafo 1º. O que quer dizer isso aí? Vamos dizer que está faltando vaga para pré-escola, que é o ensino obrigatório e gratuito. Se está faltando vaga, o primeiro a ser responsabilizado é o chefe do município, se a escola for municipal. Se a escola for estadual, tem que ser o governo do estado. Mas vaga tem, mas o diretor não informou direito ao pai aonde está a vaga. Pode ser que na escola dele não tenha, mas tem na escola B. Ele tem a obrigação de indicar aonde está na escola. Portanto, aquele que não atende regularmente o acesso do aluno à escola, ele pode ser responsabilizado. Isso é bom que quem cuida da educação é bom ler lá o artigo 208. Da Constituição Federal. Constituição Federal. Porque quem trabalha em educação precisa conhecer a legislação.
Agora não é só o acesso, tem que ter a permanência. Ele tem que todo dia na escola chegar no horário certo, participar de todas as atividades, não faltar das aulas. E se faltar, a escola é obrigada a visitar a família. Quer dizer, essa permanência, professor, eu não sei se você vai dar tempo hoje aqui, até para o internauta entender. As informações que o professor Fernando Bertrazzo traz hoje aqui, se nós formos aprofundarmos aqui, a gente vai levar umas 2, 3 lives para a gente ir a fundo. Mas assim, achei muito importante, professor, mas assim, essa permanência, por exemplo, a partir de que idade começa a ter uma evasão maior das crianças ou dos adolescentes? A evasão maior se dá terminando o ensino fundamental, o 9º ano, quando se vai para o ensino médio, que se a educação obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos, pega os 3 anos que o aluno cursa na idade normal, 15, 16 e 17. Então, essa evasão acontece mais no ensino médio, então. A evasão maior no ensino médio. Então, isso aí, o poder público tem que dar uma atenção maior nesse tem que fazer, isso é fácil. Entra no IBGE, vê quantos alunos tem na idade 15, 16 e 17. Vê quantos alunos estão matriculados nas escolas públicas e nas escolas particulares. Quanto a média do aluno que estuda fora, vai ver que no mínimo 20% se evadiu da escola. Isso é obrigação do poder público trabalhar. Agora você vai dizer assim, não, mas o ensino fundamental é do município do estado. O ensino médio, obrigação do estado. Mas o município tem que levantar os dados e cobrar do estado. Tá certo. Precisa cobrar do estado. Tá certo. Professor, o senhor levantou uma situação importante aqui. O senhor, quando foi secretário de Educação, o senhor foi uma das grandes personalidades da época que trouxe à tona a questão da municipalização do ensino. Passados hoje, professor, já se fazem mais de 20 anos que o ensino no município foi municipalizado, ou seja, do 1º ao 9º ano. O senhor vê algum saldo positivo? O que houve de bom? O que faltou melhorar nesse período, nesses últimos 20 anos? Até porque eu entendo hoje que com o Plano Nacional de Educação, com o Plano Municipal de Educação, a educação deixou de ser apenas como que eu posso dizer, um plano de um governo, mas ela é um plano de um Estado. Ela tem, tanto é que tem o Estatuto do Professor, o Estatuto do Magistério, então assim, tem um plano de Estado. Nesses últimos 20 anos, não só avaliando o governo, nessa questão de Estado mesmo, o que teve de avanço, professor? Então, a municipalização do ensino foi altamente produtiva para o Brasil todo. É muito fácil. Eu, por exemplo, que já trabalho aqui em Cosmópolis desde 1974. Foi o primeiro diretor da escola do Rodrigo? Foi o primeiro diretor na escola nova, titular. Teve outros lá, mas não eram titulares. Então, mas a educação municipal é altamente produtiva pelo seguinte: os mais antigos deviam analisar o que Cosmópolis tinha antes da municipalização. Tinha o que Cosmópolis recebia antes da municipalização. Foi o que nós levantamos e o que nós colocamos, porque Cosmópolis sediou. Eu era coordenador geral da região de Campinas e aqui nós trabalhamos com 57 municípios, orientando todos com respeito à municipalização do ensino. Naquela época, os 5 primeiros municípios que municipalizassem levavam uma grande vantagem. E Cosmópolis levou. Só não, é que caiu no esquecimento. Mas nós fomos o 3º município no estado que municipalizou. Cosmópolis ganhou muito com isso. Até se quiser fazer um levantamento dessa época... Assim, a transferência de recursos, ela ocorreu efetivamente? A transferência é o seguinte, ficava isento... Só dá um celular para mim aqui, que eu não estou conseguindo acompanhar aqui a resposta pelo Facebook, nas perguntas, que travou aqui para mim. O pessoal aqui, Rodrigo, Silvinho, presta para mim, por favor, aqui, professor. Só interrompendo um pouquinho, professor, porque eu não estou conseguindo acompanhar aqui. Mas pode... Então, naquela época, Cosmópolis foi o 3º município que municipalizou. Então, se vê o que o município tinha antes e o que teve depois, foi altamente eficiente a municipalização. Entendi. Por quê? Porque a gestão passou a ser local.
Então quem fiscalizava, quem orientava, quem que acompanhava o acesso, a permanência do aluno, eram pessoas do município. E não foi só com isso, principalmente com respeito a prédios escolares. Ver os prédios que o município construiu depois da municipalização. Com respeito ao prédio, o município de Cosmópolis é o município que mais tem prédio bom, bonito, eficiente e enorme. Tem tudo. Os prédios... Eu acho assim, eu fico impressionado assim, com as escolas bonitas que tem em Cosmópolis, uns prédios bons, né? Mas por causa da municipalização. Eu só fico pensando assim, aquele prédio bom tem que ter profissional bom. Tem muitos competentes, a grande maioria, e a gente tem que ter uma atenção especial com o professor, né? Professor, o senhor que é professor, eu sempre vejo, assim, pra mim, a minha filha tem 8 anos, ela fala pra mim assim, eu falo, filha, o que você quer ser quando crescer, né? Ela fala, quero ser professora. E aí alguém da família fala assim, mas professora, não sei, já pensa na valorização, né? Eu acho que é uma profissão, assim, linda, que tem que ser valorizada muito, muito mesmo, professor. Eu fui uma pessoa que... Aqui, professor, ó, só rapidamente aqui, ó. Edinaldo Luiz, conhece? Conheço. O alemão? Conheço. Professor Fernando, sou seu fã número 1 de conhecimento. Serei de parabéns. Júnior Vieira também mandando um abraço aqui. O Antônio Possani, que é um amigo do senhor, também mandando um abraço. E as pessoas que estão acompanhando aqui, professor, que estimam muito o senhor. Professor, só voltando numa situação de desenvolvimento e de metas que a gente estava falando aqui, aquilo que o município pode fazer, né, não fulanizando, porque eu sempre falo, a educação é um projeto assim, de Estado realmente. Eu tenho alguns dados do INDESAT. O INDESAT, até para você internauta que não conhece, é o Índice de Satisfação dos Serviços Públicos do Município, né? Então uma metodologia aqui, ó, isso aqui é do segundo trimestre aqui desse ano. Então, pelos dados do INDESAT, tem aqui uma avaliação, ó, Administração Pública Municipal. O INDESAT mediu, professor, 15 municípios aqui da região, né? Então, sobre a administração, Cosmópolis está na 12ª posição dentre esses 15 municípios. Sobre geração de emprego, e tem tudo a ver com educação também, né, professor? A gente está, infelizmente, na 15ª posição. Baixíssimo grau de satisfação. Dados aqui do INDESAT. Vem aqui a saúde pública, 14º lugar no índice de satisfação do município. E aí vem, que é o nosso tema aqui, educação pública municipal. Cosmópolis na 11ª colocação, com 599 pontos, com grau médio de satisfação. Dentro desse número, professor, e o senhor é um conhecedor também do índice de desenvolvimento básico do município, que mede no IDEB, melhor dizendo, o que o senhor tem a dizer sobre o IDEB nosso? A gente não avançou também em alguns pontos? O que melhorou? Em qual área que não melhorou, professor? Então, primeira coisa, o município tem esse baixo rendimento aí na região. A primeira coisa, não vamos culpar os professores, porque os professores são vítimas do sistema. Tá certo. O que quer dizer vítima do sistema? Primeira coisa, a formação do professor não é adequada. Ele faz um curso de pedagogia hoje, onde ele não aprende nenhuma metodologia. Ele não aprende lá como tem que trabalhar com os alunos. Então, a primeira coisa, tem que ter a formação do professor, que isso aí é culpa do poder público estadual ou até do federal. Tem que ter cursos mais eficientes. O curso normal antigo de 30, 40 anos atrás preparava eficientemente os professores. Mas não é só isso. Mas daí, professor, não entra também na questão, não entra no índice, no PNE, no Plano Nacional de Educação? Porque assim, o senhor que é um homem vivenciado, um homem experiente, o primeiro Plano Nacional de Educação foi feito na era Vargas ainda, em 1934. Depois, a Constituição de 88 foi inserido também no artigo 214, também o Plano Nacional de Educação, que dá aí, dentre uma série de atribuições, e coloca-se 20 metas, né? Pegando a questão do IDEB e dessas metas, professor, quais dessas 20 metas que o município, o Estado, a União já alcançou, que o senhor tem conhecimento? Não, se for acompanhar as 20 metas aí, nós podemos dizer que nenhuma meta que deve ter, porque tem metas que é de imediato tem que fazer.
nenhuma meta foi integralmente cumprida. Foi cumprida partes dela, mas integralmente nenhuma meta. Então agora por que acontece isso? Porque muda de governo de 4 em 4 anos. Devia ter uma sequência no mandato, tudo bem, podia ser de 4 em 4 anos, mas tinha que ser obrigado a seguir as metas. Mas ninguém cobra. Foi feito isso, quem devia cobrar era o MEC. Mas o MEC, eu que acompanho isso diariamente pela internet, os programas do MEC, da Câmara de Educação Básica, não tem cobranças em cima disso. Então devia ter cobranças, inclusive, quem não cumprir a meta não recebe os recursos. Devia condicionar isso, e não é feito. Professor, uma das metas fala-se em aumentar com os recursos que tem do pré-sal, dos royalties do petróleo, para aumentar em 10% do PIB e para a educação, né? Mas essa meta é até 2024, né? E você falando de royalties, né? Eu até, por morar em Cosmópolis e estar na região metropolitana, do lado de Paulínia, e a gente do lado de Paulínia fica com o bônus fiscal e a gente com o ônus social. Eu até acho que esse royalties que é de Paulínia deveria vir um pouco para Cosmópolis, se tratando da questão social, mas não é esse o caso. Mas nesses royalties, de maneira geral, diz que a União ia distribuir para os municípios e para atingir até 10% do PIB. O que o senhor acha? Acho que alcança isso? Isso seria ótimo, mas não melhorou nada. A situação que estava há 10 anos atrás está igual. A única coisa que melhorou foi a criação do Fundeb. Paulínia ajuda Cosmópolis? Ajuda. Pelo seguinte, porque o Fundeb, ele bloqueia 20% de 5 impostos e ele devolve para o município de acordo com o aluno municipalizado. Cosmópolis ganha muito com o Fundeb, porque o que ele põe no Fundeb é bem menor, é uma base de 75%, ele ganha 25% a mais do que ele põe. Agora é o contrário de Paulínia. Paulínia, como o município é altamente rico, o que ele põe no Fundeb, dos 20% que é bloqueado, corresponde a 75% ele perde. Portanto, ele está ajudando não somente Cosmópolis, mas todo o estado de São Paulo. Agora, quem tem mais alunos recebe mais. Portanto, aluno é fonte de receita. O que deveria ter em Cosmópolis, que os governos que vieram depois da municipalização não se preocuparam em municipalizar totalmente. Deveria ter municipalizado todas as escolas de ensino fundamental. E ainda mais, criar mais escolas de ensino de tempo integral e ainda mais, conveniar as escolas particulares, porque todas elas recebem no Fundeb. Professor, o senhor falando da escola ainda em período integral, como que está o horário aí, Rodrigo? Silvio? Tá, aí nós vamos caminhar para o final. Não, só para falar assim, não, mas assim, ainda... Sabe o que eu queria falar com o senhor ainda, professor? O senhor foi homenageado, aquela linda escola que tem lá no Bader, ali na região do 1º de Maio, com o nome do senhor. O senhor tem visitado lá, o senhor tem conversado, como que é? Como que é, professor? O senhor receber tamanha homenagem assim numa escola que está sendo modelo hoje, inclusive nos índices do IDEB. Então, a escola lá que leva meu nome, eu visitava até toda semana. Porque os alunos me adoram, eu adoro os alunos, os professores, todo mundo. Mas começou um problema de uma sumeira. Então eu fiquei meio chateado de ir na escola e interferir no trabalho lá. Eu não deveria, né? Embora a secretária de Educação é amicíssima minha, nós trabalhamos junto, mesmo o prefeito também, sim. Tempo de criança, ele deve lembrar de mim que nós tivemos muita reunião junto. Mas a escola que leva meu nome foi a 3ª escola do IDEB a nível de região. Primeiro foi a escola de Jaguariúna, segundo Itatiba e 3ª foi a escola, a IMEB, professor Fernando José Bertazzo, com 7,6, que a média nacional é 6. A segunda escola foi o Rodrigo Otávio Langar de Menezes, com 7,4.
Mas nós temos que saber que existem muitas escolas em Cosmópolis que precisam melhorar. Sim. Tem escola que está abaixo de 6. Agora, por quê? Primeira coisa, o professor ganha muito pouco. O professor tem que trabalhar em 3, 4 escolas para poder viver. Por que não dá um salário compatível com o professor e faz com que ele trabalhe numa escola só? Aí ele vai se dedicar lá. Exato. Porque o professor, além de ser vítima do sistema, ninguém paga o que ele merece. Levante todo mundo que tem o grau superior, quanto que é o piso salarial. E mesmo o piso salarial nacional dos profissionais de educação tem que ser visto para ver se está recebendo no mínimo isso. O valor tem que ser revisto agora, inclusive. Então, o valor disso, do piso nacional salarial, é de R$13 a hora. Então precisa ver se realmente isso é com base quem tem formação a nível médio e não é a nível superior. Quem tem a nível superior já é outro problema. Então tem várias coisas que precisa ter um esforço. Professor, só para a gente caminhar para o final. Ótima iniciativa esse modelo de comunicação para falar com a população, meu amigo Júnior, parabéns a você e ao professor pelos esclarecimentos. Um abraço aqui também ao Luiz Marcelo, o doutor Luiz Marcelo. Professor, eu gostaria muito, esse bate-papo, que não é entrevista, viu, pessoal? Eu não sou jornalista, sou advogado, sou cidadão, sou entusiasta da educação, sou uma pessoa movida a transformações e eu acho que a transformação do mundo se dá através realmente da educação, né? Como eu disse já no início do Paulo Freire. Mas como é um bate-papo, professor, e eu sei que teria uma série de outros assuntos aqui para a gente tratar, eu gostaria desde já de ter uma outra oportunidade para a gente discutir alguns temas, né, que não pudemos hoje abordar aqui, mas muito de maneira geral, né? Por exemplo, nós pegarmos aqui as 20 metas aqui do Plano Nacional de Educação, daria uma aula do senhor para falar sobre isso, né? Então eu gostaria assim, de agradecer imensamente por ter aceito esse convite, de estar aqui conversando com os internautas, o pessoal do Facebook, do Instagram, né? Tem aquelas pessoas que estão nos vendo agora ao vivo, tem aquelas que vão nos ver amanhã ou depois, o vídeo vai ficar lá na página. Então eu gostaria de agradecer ao professor, dizer que o senhor tem um relevante serviço prestado à comunidade cosmopolense, não é à toa que já passou por tantas situações, professor 1, Educação Básica 1, 2, diretor de escola, supervisor, secretário municipal, delegado regional de ensino, quer dizer, uma pessoa que reúne todas as condições para nos trazer aqui esse grande conhecimento que o senhor trouxe hoje aqui, esse bate-papo. Então eu gostaria muito de agradecê-lo, tá? A oportunidade de o senhor estar aqui com a gente, com saúde, sabe? E trabalhando, né? Exercitando, como a gente conversou outro dia, o senhor falou, olha, a gente não para, né? E desejar que a gente possa aí com os internautas ter uma outra oportunidade para a gente discutir também outros temas importantes que a cidade de Cosmópolis precisa, né? Eu sempre falo, Cosmópolis, nós estamos numa região muito boa, região metropolitana de Campinas, são 20 municípios, mas infelizmente ainda, como eu coloquei aqui nos dados do Indisat, do IDEB e outros, ainda a gente tem que avançar muito em muitas áreas. E eu sei que a chave para o progresso, para o sucesso, ela começa com uma boa educação. E essa boa educação ela tem que ser não apenas uma política de governo, mas de Estado. E é para isso que eu pretendo no futuro trabalhar, para ser uma política de Estado. Então, muito obrigado, viu, professor? Eu estou sempre à disposição de vocês, porque eu sinto o seguinte, eu tenho a obrigação de divulgar aquilo que eu aprendi com a ajuda de muita gente. Então, quem precisar de mim, sabe onde eu moro, sabe o meu telefone, é só entrar em contato que eu estou à disposição. Legal. Professor. E o Felisbino aqui é um amigo aí, adoro seu pai, sua mãe, somos amigos de vários anos, portanto eu estou à disposição. Muito obrigado, viu, professor? Agradeço a Creuza, Silvinho, Rodrigo Bueno, pessoal aqui da nossa produção. Boa noite a todos vocês. Obrigado.